Estamos aqui no Instituto de Engenharia do Paraná, a entidade que congrega todos os ramos das engenharias. E hoje é um dia especial, porque estamos recebendo aqui no Instituto, na IEP Live, o engenheiro e professor Valdir Pedro Xavier Tavares, que tem mais de 90 anos e uma vitalidade que supera de todos nós. E o engenheiro Valdir trabalhou em diferentes áreas, tanto do ensino na Universidade Federal do Paraná, quanto nas engenharias, na comunicação, nas telecomunicações, portos, aeroportos, habitação, na modernização do Porto de Paranaguá e, inclusive, inventou um aparelho que ele construiu, que é utilizado pela NASA. E antes de tudo, antes de começar as perguntas, eu gostaria, e todos nós gostaríamos, que o engenheiro Valdir contasse para nós um pouquinho da sua experiência, da sua vida profissional. Engenheiro Valdir. Pois não, é um prazer eu estar aqui no Instituto de Engenharia, minha casa, para uma entrevista desse porte, contando um pouco da minha história profissional. Eu vou tentar rebuscar na minha velha memória alguns assuntos importantes para que os engenheiros do Paraná conheçam. Eu não comecei a minha vida na engenharia. Eu comecei a minha vida na aviação. Eu fiz na época da guerra, 1944, eu fiz um concurso para a Escola de Aeronáutica no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro, porque de qualquer maneira eu ia ser convocado para a guerra. E eu resolvi que eu deveria ir para a Escola de Aeronáutica. E fui lá, fiz um vestibular, passei e me tornei um cadete de aviação. E eu tirei o meu brevet de piloto de caça da Força Aérea e não concluí a Escola de Aeronáutica, porque problemas pessoais e problemas de família. O meu pai era um coronel que tinha chefiado a escolta de cavalaria que levou na Revolução de 30 o presidente Getúlio Vargas ao poder. E eram muito amigos. Mas, como a política é terrível nesse país, e nós estamos na guerra, e os submarinos alemães estavam afundando os navios brasileiros que transportavam os alimentos para a guerra. Então tinha uma esquadra enorme de navios de transporte e navios de guerra que cruzavam o Oceano Atlântico para levar, na época, os suprimentos para a guerra. E os navios, os submarinos alemães que estavam baseados em Mar del Plata, aqui na Argentina, eles subiam a costa e bombardeavam os navios brasileiros. Esses navios brasileiros afundaram. Naquela época, que eu me lembro, tinham afundado 17 navios brasileiros. E muitos brasileiros tinham morrido. E o Getúlio Vargas, o presidente, não se importava com isso. E o povo brasileiro estava nas ruas pedindo que ele declarasse guerra contra a Alemanha, pois, afinal de contas, era uma agressão que estava... Uma agressão estrangeira forte. Ao país. E o meu pai, como um coronel de guerra, ele, no círculo militar, se indispôs contra o Getúlio Vargas e o Getúlio Vargas mandou prendê-lo. E ele ficou preso 8 meses. E a minha mãe, então, me pediu que eu telefonou para o Rio de Janeiro que eu voltasse para cá para ver a família, porque o Manuel Ribas tinha cortado o salário da minha mãe, que era professora primária, e eu dei ao meu pai também. Então, eles estavam sem nada. E eu vim aqui, como eu sou o filho mais velho, para assumir, eu tive que sair da Escola de Aeronáutica. Bom, quando eu saí e fui para minha casa, para vir do Rio de Janeiro para cá, não tinha estrada de rodagem, só de ferro. Então, eu levava 3 dias para vir de lá para cá, porque tinha que pousar no trem. Então, era muito sacrificante vir de trem até chegar em Curitiba. E eu
de manhã cedo, o soldado levanta cedo, né? Levantei cedo, apertou a campainha, os cachorros começaram a latir e, de repente, eu abri a porta, tinha um sargento do Exército com uma metralhadora perguntando: quem é Valdir Tavares? Sou eu. O senhor está preso. Também? Aí, meu pai já estava preso e eu também. Então a minha família ficou assustadíssima com isso. Me levaram para o 15 BC, que era aqui na Praça Rui Barbosa, para a Força Expedicionária Brasileira, como convocado para a Força Expedicionária Brasileira. Então eu entrei na Força Expedicionária Brasileira e o coronel comandante ficou assim meio preocupado porque eu não poderia ir como soldado, porque eu tinha sido cadete e não podia ser rebaixado. Então eu tinha que fazer um curso de sargento ou então fazer um curso de oficial. Aí o comandante descobriu que tinha uma vaga no CPUR aqui de Curitiba, que era 3 anos na época, porque o CPUR era 3 anos porque era época de guerra, então era contínuo o trabalho do CPUR. E aí eu me candidatei à vaga de cavalaria, passei na vaga de cavalaria e mais tarde me transformei num oficial de cavalaria. Bom, como fiquei muito tempo nas forças especiais treinando para a guerra, o meu batalhão foi dispensado. E como o batalhão foi dispensado, eu falei, bom, agora eu tenho que procurar uma carreira para mim, né? E aí eu fui fazer o vestibular de engenharia. E aí entrou como eu estava ramo da muito engenharia. bem preparado, eu tirei o 2º lugar de toda a Universidade Federal. Era universidade particular, a Universidade do Paraná. E era paga a universidade. Então eu ingressei no curso de engenharia e me formei engenheiro em 1953, no Centenário do Paraná. E ainda tive que repetir algumas cadeiras, porque a universidade era paga. Como meu pai e a minha mãe tinham perdido os salários, era muito difícil me manter na escola. Fiz o curso em 5 anos e meio, mas me formei em engenharia. No Exército me formei em primeiro lugar, ganhei a espada de ouro do Exército, porque eu me dediquei bastante. Bom, aí começou a minha carreira de engenheiro. Como Curitiba não tinha firmas de engenharia, tinha só uma ou 2 firmas de engenharia, muito pequenas, aliás, eu fiz um concurso para engenheiro do Estado. Também tirei um concurso primeiro lugar e fui nomeado para a Secretaria de Aviação e Obras Públicas para ingressar no Departamento de Edificações. Meu pai, nessa época, houve aquela 1946, houve a primeira Constituição brasileira após a Revolução de 30, e o meu pai se elegeu deputado estadual. Acontece que, como eu era filho de deputado, todo mundo achava que eu era filhinho do papai. Então me perseguiam de tudo quanto é jeito. E eu, então, tive que mostrar que eu era um engenheiro de mesmo. E aí comecei mandavam cálculos para calcular, orçamentos para eu fazer, e eu fazia isso. Isto mostra, Valdir, que com garra, com vontade, as pessoas vencem. E no ramo da engenharia, você é um vencedor, você tem uma história maravilhosa. Exato. Bom, isso começou a minha história. E eu fui galgando postos no governo do Estado. O primeiro posto que eu galguei foi de diretor do Departamento Aeroviário. Porque eu já era piloto, já tinha vindo da aviação mesmo. E engenheiro, o governo federal não podia manter os aeroportos. Então criou vários aeroportos no Brasil inteiro, vários departamentos aeroviários no Brasil inteiro, para começar. E o senhor ficou responsável? Eu fiquei responsável aqui no Paraná por isso. E, Valdir, me diz uma coisa. Como é que o senhor entrou como associado aqui no Instituto de Engenharia do Paraná? Eu entrei como associado no Instituto de Engenharia em 1957, por uma insistência de 2 grandes engenheiros do Paraná,
que é o engenheiro Isaías Ciad e o engenheiro Kamal Khoury, que eles achavam que nós tínhamos que incentivar melhor o Instituto de Engenharia, que já existia e funcionava na rua 15 de novembro, num prédio alugado, e não era muito atuante. E os engenheiros do Paraná precisavam de uma entidade de classe que fosse atuante, que decidisse as coisas que os engenheiros precisavam. E aí o doutor Isaías Ciad e o Kamal Khoury me pediram: Valdir, você que é um engenheiro que já tem uma certa experiência de vida e de guerra, por que você não entra no Instituto de Engenharia? E aí, então, eu entrei no Instituto de Engenharia como sócio. E como é que o IEP conseguiu o terreno para construir uma nova sede, já que a sede antiga não era onde está o Instituto de Engenharia hoje, como o senhor falou? O Instituto precisava de uma sede, porque não era possível continuar na sede que existia. Então, por uma insistência de vários engenheiros e companheiros, eu me pus em campo para ver se conseguia um terreno para instalar a sede, nova sede do Instituto de Engenharia. E aí, eu, conversando com meu pai, que era secretário de Estado da Educação, o meu pai disse que aqui na rua Emiliano Perneta havia uma instituição que chamava-se Escola Profissional República Argentina, e que essa escola ela formava moças na área de culinária, na área de corte e costura, etc., profissionalizante mesmo. E ela era chefiada por uma professora muito famosa, que era a doutora Ninfa Peprofe. E que essa escola iria sair daqui, porque era muito central, e ia para a Avenida República Argentina, cuja escola estava quase pronta. E aí, se eu podia fazer um esforço para nós conseguirmos esse terreno aqui, porque o prédio ia ser desmanchado. Como eu trabalhava na Secretaria de Aviação e, ao mesmo tempo, trabalhava no Palácio do Governo, e o governador Munhoz da Rocha era muito amigo do meu pai e me conhecia muito bem desde criança, eu conversei com ele para ver se a gente poderia transferir esse terreno para o Instituto de Engenharia. Ele falou: você fala com o patrimônio do Estado. Eu fui falar com o patrimônio do Estado, que era chefiada pelo engenheiro Egon Feres, e o Egon Feres disse que não poderia ser transferido, porque era um terreno do Estado e ia ser transferido para uma outra instituição do Estado. Mas nós nos reunimos na Secretaria de Aviação, vários engenheiros, e resolvemos peitar o negócio e conversar de volta com o governador Munhoz da Rocha. Como o governador Munhoz da Rocha, Bento era engenheiro também, ele se sensibilizou com o nosso pedido. E ele mandou ceder o terreno. Cedeu o terreno daqui para a construção do edifício do Instituto de Engenharia, com o fim específico de construir o edifício. E como é que o senhor conseguiu as verbas e materiais para iniciar as obras? O governador Munhoz da Rocha deu uma verba inicial para nós iniciarmos aqui, por conta do Estado do Paraná. Ele conseguiu um dinheiro, uma verba para nós iniciarmos a construção. Aí precisava de um projeto. Como o engenheiro Rubens Meister tinha sido meu professor e era muito meu amigo, nós conversamos com ele para ver se ele faria o projeto. Ele disse que eu faria. Então, quem fez o projeto foi o engenheiro Rubens Meister. O engenheiro Rubens Meister, E o que previa esse projeto inicialmente? Esse projeto era para fazer um edifício grande, né? E aí precisava fazer duas coisas. Primeiro, ver quem é que faria as fundações, porque as fundações aqui passam um rio aqui perto e as fundações precisavam ser profundas e caras. Aí nós conseguimos que o professor Chamek, que era diretor da Stacas Frank, fizesse as fundações para nós.
Ele fez todo o esfaqueamento do edifício. Para nós de 14, 15 metros de profundidade aqui. E são as fundações que estão aí. São as fundações que estão até agora aí. Bom, aí era uma luta para conseguir material, né? O Alberto Klemps nos forneceu os tijolos, a Companhia de Cimento Portland Rio Branco nos forneceu o cimento, e uma firma que pertencia ao Dr. Ângelo Lopes, pai do Veidalox, forneceu o ferro para nós fazermos as construções. Aí começou a construção da obra. E o Beneverto da Cunha, que era também nosso companheiro para instituir o Instituto de Engenharia, fez os cálculos. E nós começamos a construção. Precisava um engenheiro. Eu comecei... Foi o senhor que acompanhou a obra, então? Fui o primeiro que comecei a construção. Mas como eu era engenheiro do Estado e já tinha sido transferido para outro lugar, eu não podia largar o Estado para tocar a obra aqui. Aí eu consegui que um companheiro meu, que já trabalhava junto comigo, que é o engenheiro Vicente de Paula Costa, tocasse a obra. E o Vicente se comprometeu e trocou a obra até o quarto andar. Até o quarto andar, com dificuldades enormes. Inicialmente o prédio só foi construído até o quarto andar. Da nossa época, né? Mas teve alguns problemas, porque chegou uma hora não tinha dinheiro para os pisos. Daí eu falei, Vicente, vamos pôr piso de madeira, mais tarde a gente tira esse piso de madeira e faz um piso melhor. E aí fizemos um piso de madeira em alguns lugares, muita gente reclamou, como é que você vai fazer um piso de madeira num prédio desse? Como é que o senhor conseguiu posteriormente aumentar o número de andares deste edifício? Daí não fui eu, né? Outras diretorias do Instituto. O senhor fez só até o quarto andar. E alguns locais com piso de madeira, tudo. E pisos de madeira. Aí depois entrou o João Torinho, o Coronel Torinho, que era professor da universidade e filho do eminente professor Plínio Torinho, e ele também se elegeu deputado federal. E o meu pai já era deputado federal, nós conseguimos verbas parlamentares do meu pai e do Torinho para tocar o prédio para frente. E as verbas parlamentares foram suficientes para os demais andares? Não foram suficientes. Daí as outras empresas que se instalaram, colaboraram, e o prédio foi indo, e é o que é hoje, né? Um edifício fantástico, um dos melhores do país, eu acho que é o melhor do Brasil atualmente, dos institutos de engenharia, e orgulho para mim e para aqueles que trabalharam por isso. Mas, Valdir, aqui muito pessoalmente, tem alguns fatos pitorescos que você conhece, permite chamar de você, pelo companheirismo, sim, que você conhece aqui na construção do prédio. Que fatos pitorescos são esses? Bom, teve muitas pessoas que nos criticaram, né, porque queria fazer um prédio melhor, e a gente acharam que o projeto não era muito bom, não mais, por causa da entrada, queriam fazer um estacionamento, não tinha esse estacionamento que tem hoje aqui, não existia. O projeto não tinha sido aprovado pela prefeitura. Foi construído sem aprovação. Foi sem aprovação mesmo. Não tinha sido aprovado porque previa um estacionamento e não foi feito, né? Então, tudo isso foi difícil para nós fazermos. Esses são os fatos pitorescos, porque sempre tem gente que critica tudo, né? A gente faz uma coisa, é criticado. Mas o fato é que o prédio está aqui e está pronto. E, na verdade, está servindo ao Instituto de Engenharia do Paraná há muito tempo e que se reúne aqui, debate ideias que são aproveitadas por todas as entidades de uma forma em geral, aqui no estado do Paraná e no Brasil. Valdir, e quem esteve na inauguração do edifício? A inauguração foi um sucesso, né? Porque teve aqui o governador Moeda da Rocha, pessoalmente, teve o presidente do Tribunal de Justiça, que era o Dr. Clotário Macedo Portugal, teve aqui o engenheiro Elato Silva, que estava fazendo o centro cívico, tá certo? Um engenheiro eminente, e teve vários professores, o Dr. Plínio Torinho, que era pai do Torinho, ele ainda estava vivo, e veio aqui na inauguração do prédio.
Isso fortaleceu muito o Instituto. Fortaleceu muito, né? E outros engenheiros que estiveram aqui, eminentes, como, por exemplo, o professor Garcês, Moreira Garcês, Sim. que foi prefeito de Curitiba também, emisminente prefeito de Curitiba, construiu o prédio com Moreira Garcês. Exatamente. Professor de Portos da universidade, esteve aqui. Esteve o professor Parigot de Souza, que era jovem ainda, esteve aqui conosco. Como é que os engenheiros reagiram, os engenheiros associados do IEP reagiram com a nova sede aqui do Instituto? O que acontece é o seguinte, os engenheiros quase todos eram do serviço público na época. Então nós íamos fazer umas associações, resolvemos não fazer as associações e ingressar no Instituto de Engenharia. Então cresceu o Instituto de Engenharia e virou protagonista de uma porção de coisas, porque o governo sabia que tinha uma força enorme de engenharia que é para ser consultado. Ou seja, associados com muita capacidade de domínio de conhecimento nas diferentes áreas da engenharia. O professor Luiz Carlos Torinho, que foi presidente do Instituto de Engenharia, foi diretor do ODR no governo Munhoz da Rocha, e ele projetou o anel rodoviário do estado do Paraná inteiro. E como ele veio para o Instituto de Engenharia, nós tivemos uma ação, vamos dizer, institucional na projeção das demais estradas do Paraná, né? E como é que foi a criação do CREA? Bom, o CREA foi criado dentro do Instituto de Engenharia do Paraná, na sede velha ainda, lá na rua 15 de novembro, há 85 anos atrás. Tanto que o CREA fez agora, essa semana passada, 85 anos de criação, dentro do Instituto de Engenharia do Paraná. Ele foi criado dentro do Instituto, na sede antiga do Instituto. Na sede antiga do Instituto de Engenharia do Paraná. Completou 85 anos este ano. Agora, este ano, completou 85 anos. Ou seja, o CREA é um pouquinho mais novo que o Instituto de Engenharia, exatamente. Que o Instituto de Engenharia. É um pouquinho mais novo, que o Instituto tem 93 anos e o CREA tem 85. E eu sou um pouco mais velho, que eu tenho 92. Mas tem uma larga experiência que orgulha todos nós que pertencemos ao ramo das engenharias e a todos nós paranaenses. É um prazer ver essa experiência que o senhor está transmitindo para todos nós nesta live do IEP. Mas eu gostaria de saber um pouco mais, e nós associados gostaríamos de saber, se naquela época o Instituto de Engenharia também era muito atuante. Antigamente o Instituto de Engenharia não tinha nenhum tipo de atuação. Congregava alguns engenheiros, muito poucos, porque tinha muito poucos engenheiros aqui no Paraná, porque a escola de engenharia, ela era uma escola particular, né? A Universidade do Paraná era a primeira universidade brasileira e ela tinha muitos estudantes de fora. Quase não tinha estudantes de Curitiba, do Paraná, aqui na nossa escola. A maioria dos estudantes eram de fora, né? Então não eram paranaenses, né? E o Instituto não tinha assim uma força de projeção. Sim. Depois que a universidade se federalizou, aí abriram as portas para o resto do povo do Paraná vir aqui. Por que esse pessoal era de fora? Porque tinha que pagar. Eles tinham mais recursos. A nossa população aqui tinha menos não tinha recursos suficientes para que as pessoas ingressassem na universidade. Eu mesmo tive muitas dificuldades para ingressar na universidade. Valdir, carinhosamente chamando sempre, o IEP teve alguma interferência na criação da Copel? Teve. A Copel foi criada no governo Munhoz da Rocha, tá? E o governador Munhoz da Rocha precisava de engenheiros para montar essa Copel, né? Essa companhia de energia. Ele veio buscar a expertise dentro do Instituto. Engenheiros daqui para tocar a Copel. Ou seja, a gente pode dizer que esse processo inicial todo nasceu aqui dentro do Instituto de Engenharia do Paraná, exatamente. Aqui que se discutiu a energia, etc.,
para que a gente pudesse tocar a coisa para frente. E qual a importância que o senhor vê do Instituto de Engenharia do Paraná? Bom, eu hoje, pela experiência profissional que eu tenho, não só no Brasil, mas no exterior também, eu trabalhei na Unesco em 3 anos e eu percorri o país inteiro, todos os estados do Brasil, verificando o ensino. Mas lá eu verifiquei também os institutos de engenharia. Não existe nada parecido no Brasil com o Instituto de Engenharia do Paraná, nem parecido. Ou seja, categoricamente, por todo esse seu conhecimento, o Instituto de Engenharia do Paraná é o mais atuante do Brasil. O mais importante no país é o Instituto de Engenharia do Paraná. Isso é um orgulho para todos nós associados do Instituto. E o que o senhor diria para os novos engenheiros que estão se formando, que estão vindo por aí? Eu digo o seguinte, hoje o Instituto de Engenharia é a casa da engenharia do Paraná e do Brasil, não é a casa do Paraná. Porque hoje, com as câmaras técnicas que nós instituímos no Instituto de Engenharia, nós tratamos de todas as áreas e os problemas mais complexos da engenharia, nós tratamos aqui no Instituto de Engenharia, com conferências, com estudos. Temos até pós-graduação para engenheiros, que é uma novidade nos institutos de engenharia, é você ter uma pós-graduação para engenheiro dentro do instituto, porque o instituto não é uma entidade de ensino, mas nós temos uma pós-graduação aqui para engenheiros. Ou seja, com toda essa sua experiência, o senhor diria, até para os governos estaduais, governos municipais, prefeituras, o senhor diria o seguinte, se tiver algum problema que envolva as engenharias, consultem o Instituto, que o Instituto tem expertise para dar soluções a esses problemas. Eu fui secretário de Estado do Planejamento do governo Ney Braga. E como secretário do planejamento, o planejamento é total, né? Você não faz só engenharia, mas faz um planejamento econômico. Eu tive que me especializar para ser secretário do planejamento. Então eu estudei na Fundação Getúlio Vargas, eu fiz um estágio no Tribunal de Contas da União para saber como é que se controlava o orçamento. Eu fiz um estudo da Sociedade Brasileira de Cultura em São Paulo, que estudava planejamento econômico, para eu poder vir trabalhar aqui. E eu me valei muito do Instituto de Engenharia do Paraná, da força da engenharia paranaense, para nós construirmos essas estradas que estão aí. Hoje o Paraná tem 4.000 quilômetros de estradas federais. São Paulo não tem a metade disso. Vejam o poderio desse Estado. Exatamente. Tá? E hoje o senhor acredita, Valdir, que o IEP é proativo, o Instituto de Engenharia do Paraná é proativo? Tanto que nós trouxemos aqui o vice-presidente da República, o João Mourão, para fazer uma conferência aqui. Não é brincadeira isso, nessa atual conjuntura. Nós trouxemos o atual governador Ratinho Júnior para vir fazer uma conferência aqui para nós darmos um apoio a ele. Dando subsídios ao plano de governo dele. Deu subsídios para o governo dele, por escrito, para que ele pudesse ter um apoio da engenharia. Eu mesmo, particularmente, eu fiz um projeto de ensino técnico para o país e entreguei nas mãos, o professor Lacerda entregou nas mãos do governador do estado. É um projeto que eu comecei na Unesco e depois eu readaptei para o Paraná, de acordo com o mercado de trabalho regional, para produzir os técnicos que nós precisamos, porque nós temos os engenheiros, mas nós precisamos hoje a era tecnológica exige especializações, porque tudo é especialização hoje. E o engenheiro não pode sozinho resolver o problema da engenharia. Ele tem que ter o seu auxiliar técnico especialista em algumas áreas. Ou seja, o senhor diria textualmente, hoje, na verdade, o trabalho em equipe, tendo uma equipe de engenheiros, é o fundamental. Não dá para fazer nada sozinho. Hoje ficou muito complexo. Agora, para finalizar, porque
Como vocês estão vendo, o engenheiro Valdir tem uma experiência de vida profissional, como professor, como engenheiro, que poderia ficar aqui debatendo várias horas para você ver toda essa riqueza de experiência. Mas eu queria fazer uma última perguntinha muito rápida para o engenheiro Valdir, que ele contasse qual o equipamento que ele montou e que a NASA utiliza. É o seguinte, quando estavam fazendo as experiências de bombas atômicas no atol de Bikini, que são umas ilhas desérticas no Oceano Pacífico, então eles fizeram várias experiências porque não sabiam qual era o tamanho da radiação, os resultados das explosões nucleares. Não se sabia quantos megatons precisava para explodir uma bomba realmente que tivesse um poderio destruidor grande. E também não se sabia os níveis de radiação. Então lá fizeram várias experiências. E os franceses, desastradamente, explodiram uma bomba perto da Antártica aqui. Essa bomba atômica perto da Antártica, ela produziu partículas de alta energia na atmosfera. E essas partículas estavam caindo sobre o hemisfério sul. Inclusive vieram parar aqui no Brasil. Vieram parar aqui no Brasil. Aqui todo o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, esteve sujeito, e o Uruguai, e uma parte da Argentina e Paraguai sujeito a essas radiações. Aí a NASA estava muito interessada nisso, e aí nós construímos um equipamento que sugava o ar e ele vinha com essas partículas todas e atravessava umas lâminas fotográficas e uma lâmina fotográfica em paralelo e com um comprimento de 1 metro, 1,5 metro, 2 metros, a gente sabia como, depois de revelar essas câmeras e colocar no microscópio de luz polarizada, você sabia se essa partícula tinha atravessado quantas lâminas. Aí nós podíamos calcular a energia dela. A energia, a força da radiação. A força que elas estavam exercendo, os níveis de radiação, etc. Esse aparelho eu construí. Tá? Hoje ele é utilizado aqui na Bolívia, no Pico Chacaltaya, é utilizado em vários lugares para determinar os níveis de radiação na atmosfera, que é mais importante do que a camada de ozônio. Olha aí, que experiência riquíssima do engenheiro Valdir Pedro Xavier Tavares. Engenheiro Valdir, ao finalizar este IEP Live, eu gostaria de afirmar que, conhecendo todas as pessoas que participam aqui do Instituto de Engenharia do Paraná, nós gostaríamos de afirmar que você é uma experiência viva, é uma história viva, uma história de quase 100 anos de participação nas diferentes áreas da engenharia. E essa história viva deve ser perpetuada e é perpetuada neste IEP Live. E que nós temos muito prazer de colocar à disposição de você, meu caro associado do IEP. Uma despedida final. Bom, uma despedida eu digo o seguinte, esse país passa por uma situação muito difícil atualmente, mas eu vejo o seguinte, o país é fantástico, mas está faltando um espírito de sacrifício pela pátria. Eu me sacrifiquei pela pátria várias vezes. Eu estive na Europa, eu trabalhei em várias empresas de telecomunicação no mundo inteiro, eu participei de exercícios de guerra na Europa, quase fui morto no Muro de Berlim, mas eu estou satisfeito porque eu estava fazendo o trabalho pelo meu país. Isso precisa o engenheiro saber o seguinte, primeiro, conhecimento. Conhecimento tem que ser diário, dia e noite estudando, porque não adianta querer saber, pensar que sabe tudo, não sabe, em nenhuma área. Você tem que estudar sempre. Em segundo lugar,
tem que pensar no país. Honestidade e decência e ética. Se conseguir isso, nós todos estamos satisfeitos, o Instituto de Engenharia está satisfeito e a engenharia brasileira vai para frente. Ou seja, brasileiro seja mais brasileiro. E você, engenheiro, dos diferentes ramos da engenharia, participe aqui do Instituto de Engenharia do Paraná e você verá a riqueza de experiência que existe dentro deste instituto.